Alô, alô. Bom dia a todos. Oi. Muito obrigado pela presença de todos. Muito feliz em mediar um painel que fala sobre diversidade, mas não com foco necessariamente em colocar a bandeira como a única identidade que a gente tem. Eu acho que é muito importante, independentemente das bandeiras que a gente levanta, dos posicionamentos políticos que os nossos corpos representam, que as nossas orientações sexuais representam, nossos pensamentos sobre o mundo representam, é importante a gente entender que essa narrativa não pode caracterizar o que a gente é em essência somente. A gente é plural, a gente é muito mais do que isso tudo. Então eu trouxe pessoas aqui que são autoridades em seus respectivos negócios, e eu queria que, antes da gente começar o debate, a conversa, cada um se apresentasse e falasse um pouco da trajetória individual de vocês até chegar no dia de hoje, para ser essa autoridade, para ser esse exemplo de diversidade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Urlan. Hoje eu sou influenciador e DJ também, do ramo eletrônico. E a minha trajetória até aqui foi bem, assim, bem louca, para ser bem verdadeira assim com vocês. Porque eu comecei na internet fazendo humor, né? Desde pequenininho eu sempre gostei de ser muito palhaço com meus amigos, em casa. E aí, quando eu conheci a internet, todas as redes sociais, né? Quando eu tive o acesso, eu disse, gente, vamos começar a postar vídeo aqui? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. E na época, eu lembro até hoje, que o TikTok estava em alta, assim, né? Tava todo mundo usando TikTok. Foi até na época da pandemia. Foi uma época muito ruim para todo mundo no mundo. Mas foi um momento que, literalmente, pode até ser bem estranho para vocês. Foi um momento muito ruim no mundo, mas foi um momento que mudou a minha vida. Meio que eu estava em casa, enquanto a minha vida estava mudando, as coisas acontecendo lá fora, eu falava, gente, calma, vamos pensar aqui, vamos continuar, né? Porque, de fato, quando eu encontrei a internet, eu comecei a fazer o que eu amava, né? Desde pequenininho eu sempre gostei de ser o que eu sou hoje, né? E para me tornar essa drag aqui hoje, foi toda uma construção, porque eu comecei com humor, e aí, antes de começar a internet também, eu já fazia palhaçadas lá na minha rua com o pessoal, eu sempre gostava de fazer maquiagem das minhas amigas. Então, teve um certo momento que um amigo meu me maquiou, e enfim, eu disse, cara, nossa, fiquei tão linda, né? Vamos lá, vamos ver. Comecei a aprender a fazer maquiagem, e aí hoje eu tô aqui, tentei mesclar esses meus conteúdos, e aí me tornei DJ porque eu estava achando que o meu potencial como maquiador estava muito preso na internet. Todas as pessoas conheciam o Gabriel na rua, mas não conheciam a minha persona drag. E aí eu peguei, tirei ela da internet e transformei ela como DJ. Então hoje eu sou influenciador no ramo do humor, maquiagem e também sou DJ do eletrônico tribal, se vocês não conhecem. Olá, prazer estar aqui. Eu sou a Yasmin Akutsu, sou criadora de conteúdo, influenciadora há mais de 10 anos no mercado. Eu sou uma das pioneiras da Creator Economy, inclusive sobre vivência lésbica no Brasil, e também sou fundadora de um coletivo que chama Sapatur, que é um coletivo de influenciadoras lésbicas que criam conteúdo também há 10 anos atrás, foi pioneiro na criação de conteúdo em grupo, né, relacionado à vivência lésbica. E o Sapatur, ele surgiu há tempos atrás, num momento que não tinha pouquíssimas referências lésbicas no mercado de influência. Então, ele acabou sendo um marco muito grande para muita gente, para uma comunidade que se sentiu representada. A gente pôde ser voz de muitas pessoas, então a gente marcou uma geração com os nossos conteúdos, que sempre misturou informação com entretenimento, de um jeito leve de passar esse conteúdo. E tudo isso eu fiz ao lado da minha esposa, Luana, que sempre esteve comigo também, nessa criação de conteúdo. Oi. Sou a Luana Guiar, prazer. Sou esposa da Yasmin. Antes, uma pessoa muito low profile, mas antes mesmo, né? Porque agora já vai fazer também 10 anos criando conteúdo na internet. E sempre andando no mesmo barco que ela que me ensina tudo isso, como que era se comunicar de fato com o público através das redes sociais. E agora, com o nosso conteúdo também nos levou em patamares gigantescos, que agora a gente
casada e acabou casando no Trio, na maior parada, né, LGBT do mundo que ocorre aqui em São Paulo. E entramos para a história, assim, sendo o casal que casou no Trio com mais de 3 milhões de pessoas, assim. Teve cerimônia, teve declaração. E aí que está o nosso maior conteúdo, nosso relacionamento, que é incrível. Eu acho muito engraçado que a Creator Economy é muito jovem, né? A gente tem, sei lá, uns 15 anos. Se a gente quiser muito falar, a Creator Economy tem uns 15 anos que começou a ficar muito forte no mainstreaming. E tanta coisa mudou de tendência, tanta coisa foi modificada desde o começo. E eu, enquanto ator, eu não consigo deixar minha bagagem de ator para trás. Eu vivo um lugar na arte que o teatro existe há 2.300 anos. E muita coisa se mantém, ao mesmo tempo que muita coisa se transforma e muda. E a forma de se fazer teatro, que geralmente é palco italiano, a gente aqui em cima e as pessoas na plateia, é feita há 2.300 anos. Se a gente for tentar analisar a história do teatro, ela passou por muita modificação. Mas eu acho que quando a gente analisa a Creator Economy, a gente vê que em 15 anos, o que fazia sentido, a forma de fazer publicidade, a forma de contratar os influenciadores, a forma que o engajamento funciona, a criação de comunidade é algo muito diferente e que vem se transformado, uma humilde opinião de uma pessoa que vive esses dois mundos, tão acelerada, talvez, como depois de 2.300 anos o teatro. Eu queria entender como vocês entendiam a Creator Economy na época que vocês começaram, e se no ponto de vista de vocês, pelo menos na experiência de vocês, o quanto ela transformou, quanto ela se transformou e o quanto vocês tiveram que se adaptar a essas transformações. Bom, na época que a gente começou a criar conteúdo, né, como eu falei, não tinha muitas pessoas criando conteúdo sobre esse assunto. Então, a gente começou a criar sempre com muita naturalidade, sem dar tanta importância, talvez, da onde que a gente ia atingir onde a nossa voz ia chegar, sabe? Quanto ia influenciar, impactar na vida de alguém. E conforme o tempo foi passando, a Creator Economy foi, né, sendo cada vez maior, a gente começou a entender como funcionava o mundo da influência, a importância da gente saber o que a gente ia falar ou não, o quanto isso podia impactar na vida de alguém. E antes também eu sinto uma diferença sobre velocidade de entrega de conteúdo, ultimamente as pessoas estão querendo consumir conteúdos muito mais rápidos, você tem que criar numa frequência muito maior do que antes, você conseguia ter mais tempo para criar, desenvolver uma ideia, postar uma ideia, e hoje em dia a audiência pede muito conteúdo toda hora. Eu acho que isso, na parte de criação, é o que mais mudou para a gente, mas a gente sempre tem que estar se readaptando ao mercado, porque, querendo ou não, o marketing de influência é uma coisa muito cíclica, toda hora está se renovando, a gente tem que ir acompanhando, tem que estar se reinventando, mas sem perder a essência, sem perder o nosso foco, o nosso propósito do por que a gente está criando, sabe? O que a gente quer passar, qual a mensagem que a gente quer passar com o conteúdo que a gente está tendo. E só entrando nesse tópico que ela falou da exigência das pessoas, né, de quererem mais conteúdos todos os dias, eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês também pensam dessa forma, mas lá no início, eu comecei a criar meus conteúdos, eu não estava com aquela ideia da cabeça, tipo assim, tô criando conteúdo, tô jogando na internet para ser uma pessoa famosa, sabe? E aí, eu acho que por não pensar dessa forma, eu criava todos os dias, assim, incansavelmente. Tipo, antigamente, se eu não me engano, eu postava por dia 3 conteúdos, tipo assim, todos os dias. Sabe, eu acordava de manhã, gravava uns 3, 4, se eu gravasse uns 6, eu deixava mais 3 para o outro dia. Mas aí, durante esse tempo, gravando e postando conteúdos, acabou virando uma responsabilidade, porque virou meu trabalho. Então, na minha cabeça, tipo assim, nossa, eu tenho que gravar conteúdos, porque senão a galera vai ficar no meu pé. Porém, deixou de ser algo natural e começou a ser algo mais, assim, profissional e, tipo assim, mais, como é que a palavra que eu posso falar?
mais... Dentro da sua rotina? Não, tipo assim, mais tensa. Não é essa a palavra, mas é tipo assim, nossa, preciso gravar porque as pessoas querem, não é algo que, tipo assim, eu tô gravando, ai, sabe? Tem uma pressão a mais. Uma pressão, é isso aí. Mas, eu acho que, nesse sentido aí da pressão que você fala, das pessoas quererem mais conteúdos, é porque, querendo ou não, elas se acostumaram, né, com a quantidade de conteúdos que a gente postava anteriormente. Assim, na minha concepção, porque foi o que eu passei, o que eu senti, o que eu sinto até hoje. Mas eu acho que também envolve o Gabriel Urlan agora, envolve muitas outras coisas também, porque eu tenho 2 carreiras para administrar. Então, eu tenho minha carreira como influenciador ainda para manter e ainda tenho minha carreira como DJ para crescer, né? Porque eu estou crescendo ainda como DJ. Então, a responsabilidade meio que duplicou. Sim. Sabe? Então, às vezes eu me sinto assim, gente, peraí, calma. Dá uma acalmada aí. O artista de vocês precisa respirar um pouquinho, mas eu vou entregar. Sabe? Porque, literalmente, a galera pega muito no pé mesmo. Não, com certeza. E acho que esse lugar da gente começar a criar cada vez mais consigo mesmo e para si, você acaba tendo um acúmulo de funções, que no caso é esse, né? Você tem a sua carreira como influenciador, mas também tem a sua carreira como DJ, então tem muitas coisas para lidar. Mas agora falando de perguntas específicas, depois eu volto a tocar em pontos gerais, queria que você comentasse um pouco, Gabi, a questão que você já até tocou um pouco, que é a transformação da imagem que você faz cotidianamente e de posicionamento, porque existe algo na mídia que, infelizmente, eu como ator não vou conseguir sair da minha referência, que é, a partir do momento que as pessoas te colocam em uma caixinha, é difícil você sair da sua caixinha. E aí a sociedade já vê a gente como a caixinha do LGBTQIAPN+. Mas aí a gente, dentro da caixinha do LGBTQIAPN+, temos as subdivisões das caixinhas que nós mesmos, às vezes, tentamos nos colocar. Que, em certa medida, é muito confortável estar dentro de caixinhas, principalmente no momento de descoberta. Mas acho que, pelo menos na minha opinião, tem um momento que você consegue transitar fora das suas próprias caixinhas que você um dia já se colocou. E aí eu pergunto para você, numa questão de imagem, de uma comunidade que você cria através da Creator Economy, através da sua vida pública, como é que é ter a coragem, ter a audácia, talvez, de entender que talvez uma caixinha fez muito parte da sua vida e que ela é importante você continuar, mas entender que, como ser humano, a gente muda as nossas vontades, muda os nossos desejos, ou então faz algumas coisas durante a nossa carreira para que a gente consiga alcançar voos maiores. Como é que é essa mudança sua de agora ser DJ também, se mudar o seu posicionamento na imagem? Como é que você reage junto com o seu público? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Qual que é o propósito que você tem junto disso na sua carreira e na comunicação com o seu público? Gente, de fato, o meu único propósito é mostrar para as pessoas o que é o Gabriel Urlan, sabe? Para que eu vim nesse mundo. Então, tudo que eu estou fazendo na minha vida é literalmente eu estou tirando tudo que tem aqui dentro para mostrar para as pessoas. Eu falo sempre, quando eu tenho essas conversas com outros amigos e amigas que fazem drag, que existem mulheres drag, sim, que a galera, eu acho que pensa que só quem faz drag só é homem, mas não, tem mulheres drags também. E às vezes a gente senta, se reúne em bar, enfim, a gente começa a conversar e a gente bota uma questão na mesa, que é, beleza, a bandeira é importante, mas o que é que a gente vai fazer com essa bandeira? Né? Eu tô com a bandeira aqui. O que é que a gente vai fazer? Só vai mostrar? Ou enfim, a gente vai criar alguma coisa, vai criar um movimento com ela, porque a bandeira é muito importante, mas você vai fazer o que com ela? Então, eu tento tirar um pouquinho essa imagem das pessoas olharem o Gabriel Urlan só como um menininho gay que faz conteúdo de humor na internet, mas eu quero mostrar também o mais. O que é que ele sabe fazer mais? Eu sou uma drag, hoje eu tô aqui, ali atrás tem uma foto minha de menino, mas eu tô de drag aqui. Aí eu disse, gente, deve ser bem confuso, né? Tipo, oxe, quem é aquela drag ali, né? Quem não me conhece. Mas, gente, eu adoro isso, porque é muito, muito gostoso eu estar aqui, porque eu tô mostrando algo que eu gosto de fazer. É uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? Então, aos poucos eu vou mostrando ao mundo o que de fato eu gosto, o meu propósito no mundo, e as pessoas entendem. Quem realmente gosta de mim, entende. E quem não gosta,
aí parte para outra. Enfim, eu acho que a questão também da sociedade entender demora um pouquinho. Justo. Fazendo agora uma pergunta específica para vocês, muito se fala hoje em dia que a Creator Economy é uma tendência de mercado, que o algoritmo, a gente tem que... O jeito certo de formatar o conteúdo tem que estar no 2/4 do quadro, não pode fazer conteúdo para baixo no Instagram, o YouTube tem uma outra forma de se comunicar. Mas o que eu fico pensando é que, ok, a gente vai até entrar nessa questão do quanto é uma tendência ou não o conteúdo da comunidade LGBTQIA+. Mas o meu ponto com vocês é que vocês começaram a produzir esse tipo de conteúdo numa época que isso não era tendência, numa época que as pessoas não conseguiam enxergar um lugar mercadológico. E a Creator Economy, hoje em dia, não está mais desassociada de algo mercadológico. Eu queria que vocês dissessem ou refletissem junto conosco sobre essa coragem que vocês tiveram, sobre esse propósito. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês acreditaram nisso? E por que vocês acham que as pessoas, de alguma forma, hoje da comunidade, isso virou uma tendência? E por que as pessoas consomem isso se há 15 anos atrás isso não era visto como uma tendência? O mercado da influência, assim, ele oscila muito, assim como o econômico também, né? Uma hora uma coisa tá no hype, outra coisa tá em alta, e querendo ou não, aquelas pessoas que faziam conteúdo há muito tempo atrás deixaram de fazer coisas porque só se divertiam e começou a ser um produto. Aí que tá a linha tênue. Aí como que a gente vai se encaixar criativamente falando, porque tem um setor criativo, né, que tem que estar dentro dessa pressão do mercado, dessa pressão do telespectador, dessa pressão de tudo. E ainda mais seguir a linha do mercado, que fica assim, hoje LGBT não tá legal porque a gente está passando por um momento conservador. Aí, até ano passado, LGBT era muito legal, todo mundo queria investir em LGBT. Aí passa por essa oscilação, e nisso tudo a gente tem que não perder a essência, porque a gente nasceu lá 10 anos atrás fazendo conteúdo de coração, querendo brincar, como o Urlan falou, querendo só colocar para fora sem esperar um retorno disso financeiramente, ou um retorno de dados mesmo, analíticos. E essa oscilação faz com que a gente tenha que colocar um pé no chão assim, e falar que a gente tem um propósito maior que isso, que é aquilo de... eu fazia aquilo antes e eu atingia uma comunidade, isso me fez me conectar, então, a partir disso, criou um propósito, e é isso que é uma guia. É um guia que me leva para seguir em frente, independente das oscilações do mercado, independente das oscilações do que o meu engajamento está me dando, e sim, quem é a pessoa que eu estou me conectando do outro lado. E é isso que... É isso. Fala você, Yasmin. Completando o que a Luana falou, eu acho que é por isso que é de extrema importância a gente saber qual que é o nosso propósito nesse meio. No caso aqui, a gente tem um propósito de sempre levar uma mensagem positiva que influencie de forma positiva na vida de alguém. E então, como que a gente vai adaptar esse nosso propósito nos conteúdos que hoje em dia estão bombando, assim? E também saber o quanto a gente quer levar isso à frente, o quanto a gente quer estar ali criando, pegando as nossas forças, todo o nosso potencial, que a gente sabe que o LGBT, gente, não é um povo só divertido, tá? É um povo criativo, autêntico, que tem um diferencial de conteúdo assim grande e que faz diferencial no mercado. Então a gente tem que pegar todo esse nosso potencial e adaptar nos conteúdos que estão rolando hoje em dia. E deixar bem claro, gente, que, tipo assim, por mais que a gente faça por amor, a gente está aqui, tipo, mostrando as nossas qualidades e o pra quê e o porquê a gente está aqui fazendo isso tudo, mas também mostrar para o mundo que a comunidade não só existe em um determinado ponto no ano, tipo assim, em junho. Por exemplo, a maioria não. Algumas marcas, enfim, só se manifestam. É meio que tipo um marketing visual só, sabe? Tipo, no mês de junho, vamos botar uma bandeira colorida aqui, lá, e passou junho, julho. E aí? Acabou.
não temos mais nada, mas tem poucas marcas e empresas que continuam com esse movimento até o fim do ano, no fim do ano. Então, além de mostrar as nossas qualidades e o nosso potencial, e, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas essa persona vai estar até o final do ano, começando o ano que vem, até o final do ano que vem, e assim vai. Todas as oportunidades que eu puder mostrar o meu trabalho como drag, mostrar que sim, a gente vai estar em todos os lugares, não só as drags, lésbicas, enfim, gays. Eu vou estar fazendo isso, porque a gente precisa desse movimento durante todo o ano. Não uma coisa sazonal, sabe? Acho que vocês tocaram num ponto muito importante para a Creator Economy. E quando a gente fala do que a gente representa, e falar que é um propósito, não somente um lugar de aproveitar o mês do orgulho, ou de entender que isso define a gente ou não, é entender justamente isso, que o mercado tem tendências altos e baixos, mas como a gente se posiciona nisso. E aí a minha pergunta para vocês é, já que hoje já temos pessoas estabelecidas na comunidade LGBTQIAPN+, como figuras públicas, alcançando lugares, estando em posições de destaque, midiaticamente falando. E que, sim, assim como vocês, eu também comecei a minha vida como ator muito despretensiosa, mas hoje existe uma responsabilidade sobre isso, e o mercado hoje em dia está muito mais atento ao audiovisual, inclusive para os atores. Então nós temos muito mais pessoas querendo se posicionar e menos oportunidades. Então, agradecer todo o movimento que a gente começou, meio despretensioso, mas de alguma forma conseguimos criar o nosso público, a nossa carreira, nos posicionamos e nos dedicamos para que isso continue se transformando e continuemos fazendo o nosso propósito. Mas e hoje, para o influenciador, para a figura pública, para alguma pessoa que queira estar no mercado e, de alguma forma, a gente entende que talvez a tendência seja não criar mais conteúdo LGBTQIAPN+, para uma onda conservadora no mundo. O que fazer? Como começar? Onde se apoiar? Já eu acho que tem que fazer mesmo, gente. Tem esse negócio de fazer não sei o quê. Eu meti a cara e foi. Eu também acho que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente se prender, mais a gente não vai quebrar essa bolha e vai ficar... E aí? Sabe? Eu acho que... Beleza, tô com... Só dar um exemplo aqui, tá, gente? Bem bobo. Beleza, eu tô começando aqui, quero ser uma drag. Mas eu tô com medo do que o povo vai falar. Peraí, deixa eu... Não, eu mostro mesmo, levanto, faço qualquer coisa, crio alguma coisa, sabe? Mete a cara e vai. Se eu não metesse a cara, meu amor, não estaria nem aqui. É real. Eu acho que o que falta das pessoas é a coragem, na verdade. E ponto. E também pessoas que, né, cresçam essa coragem nas outras pessoas. Por exemplo, eu tô aqui, aí eu sei que você quer ter um espaço nesse movimento, um espaço nesse lugar, eu vou lhe ajudar. Eu não vou querer fazer as coisas sozinho, sabe? Eu também, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o segredo não é ficar muito preso do que a sociedade está achando, é meter a cara e ir. De verdade. Eu concordo plenamente, até porque a gente, como pessoas individuais da comunidade, a gente tem uma potência muito grande já, a gente é presença, mas quando a gente une a comunidade como toda, a nossa força, ela vira tipo uma estrutura indestrutível que marca a geração, que faz abrir mais portas. E então por isso que a gente tem que estar falando, tem que estar mostrando, porque se não fosse pessoas, por exemplo, lá atrás fazendo esse papel, a gente não ia estar aqui num palco como hoje, podendo falar sobre esse tema. Então a gente tem que ser essa pessoa hoje em dia para bater de frente. A gente enfrenta tanta coisa na nossa vida já, sendo o que a gente é, que o mercado, estando no momento fraco como está, não vai ser o que vai afetar a gente, sabe? Se a gente se unir, se a gente continuar, se a gente botar ali para quebrar em todo lugar como tem que ser feito, isso vai virar depois, vai mudar e vai voltar a ser a nosso favor. Só falar só um negocinho rápido, tipo assim, que me veio na cabeça aqui agora e eu meio que achei engraçado. Eu tava até comentando ali com elas também. Aqui é um evento, né, que tem todo tipo de pessoa. E assim que eu desci do carro, tipo assim, muitas pessoas, muitos olhares, assim. Obviamente, alguns, eu não sei dar certeza, mas alguns, tipo assim, cara, que legal, sei o quê. Outros julgamentos, não sei. Mas na minha cabeça eu só segui. Eu disse, gente, só segue.
não cai desse salto, mete a cabeça aqui, levanta, e é isso, mostra pra que tu veio, sabe? Aí ela tava comentando aqui agora, e eu meio que dei uma risada, porque eu lembrei toda essa trajetória até o camarim. Porque é muito engraçado, não só acontece aqui, acontece em todos os lugares, que eu vou fazer um show, que eu vou fazer, enfim, palestras, e várias outras coisas também, como drag, né? Porque é uma imagem muito forte que eu entrego assim para a sociedade. Eu acho que tem uma coisa também muito em debate hoje em dia, que é a questão da representatividade. Eu acho que a representatividade é algo muito importante, mas ela não é o final. Porque é isso, a gente está falando de uma creator economy, a gente está falando de uma indústria cultural e econômica que gera empregos. E aí sempre quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para o fator macro e o fator específico micro. E aí, ok, o macro diz que a gente é contratado por pessoas que pagam os nossos cachês. E aí, ter pessoas que estão representando a gente é de suma importância para ter uma projeção, para que a gente consiga ter voz, mesmo que diante de alguns corpos, algumas pessoas que chegaram lá. Mas, ao mesmo tempo, elas não representam, e eu digo isso por mim, eu não consigo representar todos os garotos bissexuais pretos de pele clara. Eu sou um homem preto de pele clara, eu não sou retinto, eu sou um homem preto bissexual de pele clara que viveu numa família de classe média a vida inteira. Então, por mais que eu saiba da importância que o meu corpo tem, a minha orientação sexual tem no movimento e na mudança de paradigma social, eu acho que tem um segundo passo, que é, a partir do momento que eu estou aqui em cima representando muitas pessoas com as minhas especificidades, mas ao mesmo tempo não abrangendo todas, o que eu faço a partir daqui? O que eu faço enquanto membro da comunidade LGBTQIAPN+? O que eu faço enquanto um homem preto? Então, eu acho que, primeiramente, é muito grato a gente estar aqui, justamente podendo levar voz para pessoas que talvez não tenham essa mesma oportunidade, mas também fazer qual que é o próximo passo, como é que a gente se posiciona em relação a isso. E eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito bonita e muito especial, porque foi o que você falou até então. Vai e faz, acontece. Estão me olhando, então eu vou deixar as pessoas me olharem. E é muito importante essa comunicação com o público, porque é justamente essa comunidade que a gente cria. Hoje, na Creator Economy, a gente fala muito justamente sobre isso, sobre como o algoritmo não necessariamente representa tudo. Como o algoritmo, de alguma forma, representa somente um meio de se chegar à sua comunidade e, através da sua comunidade, a gente conseguir levar a nossa imagem e levar a nossa mensagem para todo mundo. Então, eu quero parabenizar vocês por toda a trajetória que vocês fizeram até aqui. Tenho certeza que daqui para frente muita história será construída e eu queria que vocês deixassem os pensamentos finais de vocês, porque a gente tem 1 minuto e meio só de palestra, e dizer que eu sou muito grato a tudo que vocês fizeram até hoje, sou muito grato ao que vocês farão e vamos nos posicionar porque nós somos pessoas, corpos e posicionamentos políticos através do que nós representamos, e nós representamos sim uma parcela muito grande da economia, e sem a gente, a economia, a cultura, o meio social não vai conseguir se propagar. Então a gente tem que entender a nossa importância, mas ao mesmo tempo não se limitar somente ao que as pessoas querem nos encaixar. Considerações finais, por favor. Tem uma frase que eu levo para minha vida, e eu coloco ela em prática em literalmente todos os lugares assim da minha vida, assim, profissionais, pessoais. Eu sempre levo ela e até hoje sempre dá certo. Eu brinquei aqui com vocês de meter a cara e tal, mas, gente, é de fato. Se você não tem uma oportunidade, faça a sua própria oportunidade. Eu levo isso pra minha vida e, assim, sempre dá certo. Sabe? Tantos momentos da minha vida eu nunca tive a oportunidade de fazer alguma coisa, ninguém nunca, enfim, me deu a mão para eu fazer alguma coisa. Eu meti a cara e fiz a minha própria oportunidade. E aí foi quando eles começaram a me olhar diferente, e aí hoje eu sou o que eu sou por conta disso. Então, é um conselho que eu dou, porque foi uma frase que, inclusive, o Guilherme, meu empresário, ele sempre fala para mim também. A gente deu muito match nessa questão, que é o fato de você não ter a oportunidade de criar sua própria oportunidade para poder ter o seu espaço naquele lugar, sabe? E é só não ter medo e seguir. Puxando esse gancho de
a gente criar a nossa própria oportunidade. Como a gente nasceu mais no YouTube, né? Paramos com o YouTube para tentar seguir o fluxo do consumo rápido, do vertical. E nisso de criar a nossa própria oportunidade, a gente se deu mais uma chance de voltar para o YouTube agora, que é muito desafiador, porque toma muito tempo, e tempo não tem, porque as coisas são rápidas. Mas a gente colocou o cara para bater. Vamos levar de novo a nossa vivência no formato YouTube, num estilo reality documental, que somos nós mesmas as cabeças disso, para cultivar de novo essa forma mais se reinventando, né? Essa forma mais diferente de se comunicar com a galera e não ser tão rápido, vazio e tal. Uma forma de trazer a vivência lésbica de novo, como conteúdo de qualidade, que no caso a gente também vai estar abordando, além do nosso relacionamento, ou a criação de uma família, que é o assunto que a gente vai abordar. Buchinha, hein? E eu queria dar um recado para o público, para as mulheres sáficas, para continuarem criando conteúdo, não terem medo de criar conteúdo, porque tá uma carência de conteúdo, não, principalmente criado por mulheres sáficas. Eu estou vendo muitos heterossexuais usando o público LGBT, público de mulheres sáficas, porque sabe que é um público engajado, então a gente tem potência, sim, gente. A gente é uma comunidade de muita potência, de muita fidelidade. Então, marcas, não tenham medo de investir na comunidade, porque vocês só vão estar lucrando, vocês não vão estar perdendo nenhum dinheiro, vocês vão estar ganhando valor no mercado a longo prazo, investindo na nossa comunidade. E, comunidade, não desistam, explorem a força de vocês, o potencial de vocês e mostrem porque vocês vieram ao mundo, façam diferença, tanto para a gente agora, quanto para quem está vindo aí. Exato. Desistir não é uma opção. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a vocês. Valeu. Boa tarde.